Graça e paz, meus amados irmãos. Eu não posso nunca esconder a alegria de estar aqui, viu? É sempre muito bom poder estar com os irmãos, poder viver essa comunhão, né? Junto com os irmãos, estarmos juntos. Todas as vezes que nós estamos juntos, com esse propósito de estar na presença de Deus, é sempre muito bom, porque é a marca da igreja, né? A marca da igreja é a comunhão. E todas as vezes que nós nos movemos até aqui, a igreja, vivemos essa atmosfera de culto, né? É sempre muito bom, é gratificante, é terapêutico, melhora o humor, melhora a saúde, melhora a nossa capacidade de raciocínio, de tomar decisões, porque quando a gente vem aqui, a gente sai daqui diferente, nunca sai do jeito que entrou, nunca, sempre sai daqui renovado. Porque a gente abre o nosso coração, a gente se derrama diante de Deus, a gente fala das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas alegrias, né? A gente manifesta a nossa gratidão, então é sempre muito bom. É por isso que o salmista dizia, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Então, os irmãos que estão aqui presencialmente, os irmãos que estão acompanhando através das redes sociais, né? É sempre muito bom desenvolver, viver essa comunhão, né, da igreja. A igreja está sempre junta, sempre unida, sempre em comunhão. Todas as vezes que a igreja passou por dificuldade, né, todas as vezes que foi necessário, a igreja estava ali, porque é a marca da igreja, né? Essa é uma característica da qual a gente não consegue se desvincular, não consegue mais fugir, porque é a principal característica da igreja. E eu gostaria também de agradecer, né, a igreja mais uma vez pelo convite. E aí hoje eu trago um abraço de Betesda, que é filha desta igreja, né? A nossa igreja está caminhando, irmãos, lá, né? Os irmãos estão alegres porque podem servir ao Senhor. Eles estão também sempre juntos, como aqui, né? Sempre juntos, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Então essa alegria não pode faltar em nós. Esse desejo de estar aqui, de cultuar ao Senhor, não pode faltar, né? Queremos agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor Pereira. Graças a Deus está em casa, se recuperando bem, deve estar cheio de vontade de voar, né? Mas esse é o momento de aquietar um pouco, né? Se recuperar totalmente para, né, continuar fazendo o que ele mais gosta de fazer, que é estar no meio do povo, pastoreando, cuidando. Essa é a missão do nosso querido pastor Pereira. Então, meus amados, nós estamos com um tema: frutifique anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há muito tempo nós estamos falando em frutificar, em dar frutos, né? Isso não é uma novidade mais para ninguém. Hoje, talvez, a gente vai dar uma relembrada em algumas verdades que são, assim, essenciais para a nossa vida cristã, né? Eu costumo dizer sempre isso. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia para ler, para explanar, né, para trazer à luz o texto bíblico, é sempre uma oportunidade, primeiro, de relembrar, porque nós estamos aqui todos os cultos, todas as quartas, sextas, domingos,
ouvimos esta palavra, todos os dias nós temos contato com ela. Então, primeiro nós relembramos, depois o Senhor vai mostrando algo novo, revelando a sua vontade em nossa vida, e nós vamos crescendo, né, continuando crescendo, porque a ideia é essa, a ideia é continuar a crescer. Qual é o tamanho que vai se atingir? Isso não é o importante. O importante é continuar crescendo. Não existe um tamanho determinado, não existe uma altura determinada. O que existe é uma continuidade. Então temos que continuar firme, frutificando. E o texto base, o texto a nossa divisa, né, está lá em João, no capítulo 14, no versículo 6. O Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Os irmãos que estão em casa também podem acompanhar a leitura bíblica. E diz assim o texto: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler todo mundo junto? Vamos ficar de pé, irmãos, para ler, os irmãos que estão aqui presencialmente. Todo mundo numa só voz. Esse versículo, ele quase não varia as traduções, né? As versões, é sempre a mesma, né? Então vamos lá, todo mundo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar então. Senhor, muitíssimo obrigado por estarmos aqui na tua casa de oração, porque o Senhor permite, Senhor Deus, a nossa adoração. Nós não temos, Senhor, o direito, não somos dignos, Senhor Deus, de te louvar, de te engrandecer, de te adorar. Mas o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concede, Deus, essa permissão de elevar o nosso pensamento ao Senhor, de abrir a nossa boca, Senhor Deus, e proferir as mais belas palavras, Senhor Deus, para homenagear o teu santo nome, aquele nome que é sobre todo nome, o principal nome pelo qual devamos ser salvos. Muitíssimo grato, Deus, por isso. Nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer. Agora, Deus, nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações esta noite. Sobretudo, Deus, produza, Senhor, o efeito que o Senhor deseja com aquilo que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Revela as tuas verdades, Senhor Deus, ao nosso coração. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados, podem sentar. Esse versículo, como eu falei, ele revela três verdades que são essenciais para a nossa caminhada cristã, né? Para a nossa jornada cristã. E é interessante, porque quando a gente volta para o tema, a ideia de frutificar, para anunciar, né? É algo que precisa primeiro estar em nós resolvido. É preciso germinar em nós. É preciso nascer em nós. Uma vez eu estava ouvindo uma informação sobre essa dinâmica de germinação de semente, e eu fiquei sabendo que algumas árvores,
algumas plantas, elas têm prazos diferentes para germinar. Algumas germinam rapidamente, né? Quem já foi criança aqui fez aquela experiência do feijão ou algodão, sabe como é, né? Leva um tempo e aquilo, o feijão nasce. Algumas outras plantas, árvores, elas levam muito tempo mesmo, até anos, para sair a primeira folha assim do chão. E a ideia é que quando a gente olha aquilo, a gente pensa que não está acontecendo nada, mas está, né? Ela está germinando. Então, quando a gente parte para essa ideia de frutificar, e aí a gente associa a esse versículo, a gente precisa entender que algo em nós precisa nascer, precisa germinar, precisa acontecer em nós primeiro. Mas só para os irmãos terem um exemplo, depois os irmãos podem pesquisar, porque tem várias informações, né? Mas a ideia é que o bambu, ele é um dos que leva mais tempo para germinar. Em algumas informações tem 4 anos, em outras tem 7, mas isso não é importante. O importante é que depois de aproximadamente 4 anos, começa a sair do chão as primeiras folhas. E um detalhe, no 5º ano, ela cresce quase 50 metros. Olha que coisa interessante. Vamos pensar aqui, se um bambu leva 4 anos para sair a primeira folha, em 5, no próximo ano seguinte, ela cresce 100 metros, ou 50 metros do chão. Então essa é uma coisa magnífica, e isso precisa acontecer em nós. Aí quando a gente parte para esse texto, quando diz assim, Jesus diz, eu sou. Quando Jesus diz, eu sou, é o mesmo eu sou lá de Moisés da sarça ardente. É a ideia de um Deus que vai se revelar para você. Quando Moisés perguntou, Senhor, a quem? Como é que eu vou dizer? Quando me perguntarem, quem me enviou? Aí Deus diga que eu sou, te enviou. Era o Deus que ia se revelar àquele povo enquanto caminhava com ele. E aí diz aqui Jesus, eu sou o caminho. Não é um mero caminho, irmãos. Não é uma estrada que você pega. Não é uma rua que você anda assim, né? Não é isso. É uma caminhada com Cristo. Você trilha um caminho com Cristo. E nesse caminho ele se revela a você. Ele se revela a mim, se revela a nós. Através de uma experiência, de uma convivência, de uma comunhão. É por isso que Cristo, quando ele veio ao mundo e ele se tornou, né, o verdadeiro caminho, e ele se tornou o caminho para o Pai, por meio da sua morte e ressurreição, ele veio cumprir uma missão. Morreu na cruz para nos salvar. E a ideia não é só salvar, é salvar, livrar da culpa do pecado, da condenação do pecado, e também fazer uma religação com o Senhor. O ser humano que lá no início errou o alvo, desobedeceu e se afastou da presença de Deus, agora, com o sacrifício de Cristo na cruz, ele pode retomar essa comunhão. Então, quando Cristo fala, eu sou o caminho, ele está dizendo, olhe, você vai trilhar agora comigo, você vai andar em mim, você vai andar comigo. E isso é magnífico, irmãos, porque isso precisa nascer em nós. Essa semente que foi lançada na minha vida, na sua vida, nos nossos corações, ela precisa germinar, porque para ela frutificar, ela primeiro precisa germinar, precisa nascer essa planta, ela precisa sair, desenvolver, crescer,
para dar frutos, para frutificar. E aí eu preciso entender que esse caminho que Jesus menciona aqui, ele está dizendo, é em mim que você vai andar, é através de mim que você vai viver, é comigo que você vai caminhar. Aí eu lembro daquela, é uma ilustração, é uma poesia, Pegadas na Areia, né? Que a maioria dos irmãos já conhecem, já ouviu várias vezes falar. Mas vamos pensar a gente nessa areia, caminhando com Cristo, né? Eu e você, nós estamos caminhando com Cristo. É uma comunhão, os dois ali, né? Lado a lado, andando, passando por dificuldades, enfrentando problemas, ultrapassando obstáculos. E aí de repente a coisa ficou muito difícil, a caminhada ficou muito hostil, a areia ficou muito fofa, pesada de carregar. E eu e você achando que está ali, que Cristo está caminhando com a gente, e de repente olho para o lado, cadê? Quando olho para trás, só tem uma pegada. E aí eu começo a questionar, Senhor, o Senhor me abandonou? Aí Cristo, não, meu filho, jamais. Quando você está vendo ali uma pegada, foi o exato momento que eu te carreguei. Vocês agora começam a perceber como é esse caminho? O caminho é andar com Cristo. O caminho é em Cristo. É por isso que ele disse, eu sou o caminho. Literalmente você vai andar em Cristo. É a mesma ideia de Paulo, quando Paulo fala assim, olha, a vida que eu agora vivo, vivo-a pela fé em Cristo. Eu não vou dar um passo mais na minha vida sem Cristo. Eu não vou nem mais pensar sem Cristo nos meus pensamentos. Essa é uma comunhão pessoal, você que vai estabelecer com o Senhor. É por isso que eu preciso entender isso, porque essa semente, ela precisa germinar, ela precisa nascer através de mim, através dessa comunhão, né? Dessa caminhada que eu estou com Cristo, estou dando com Cristo. Lá no Salmo 25, no versículo 8 a 10, diz assim, ó, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. A dinâmica de você caminhar com Cristo vai começar a desenvolver em você, né, a capacidade de obedecer, a capacidade de ouvir aquilo que Deus tem para você, a capacidade de perceber as revelações, as verdades. Sabe o que significa isso? É como se o sobrenatural de Deus, de Cristo, fluísse naturalmente na sua vida. As coisas acontecem naturalmente. Eu não tenho dúvida que os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão acompanhando também pelas redes sociais, já viveram experiências parecidas, do tipo, você estava com problemas, precisava de soluções, não sabia o que fazer, olhava para os quatro cantos e não via nenhuma resposta, né? E através dessa comunhão, através da súplica, você clamou ao Senhor e Deus mostrou para você aquilo que você deveria fazer e aconteceu naturalmente. Sabe o que chama isso? Revelação de Deus na sua vida. É o eu sou se revelando na caminhada, assim como foi no deserto com o povo de Deus. O eu sou foi se revelando ao povo através de várias manifestações. E na nossa vida é assim também.
Agora, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender isso, senão a gente não frutifica, senão a gente não anuncia, a gente não tem vontade de anunciar, se a gente não viver isso claramente, se a gente não experimentar esse caminho, exatamente como está aqui definido, Cristo é o caminho, eu sou o caminho, a gente não vai conseguir frutificar. Lá no Salmo 86:11, diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Essa relação que nós precisamos ter com o Senhor durante a caminhada, e a caminhada, irmãos, não é, como eu falei, uma mera estrada, um mero caminho, não. É o dia a dia, né? São as minhas decisões, são as minhas ações, como isso também se reflete nas minhas relações com os meus irmãos, com os vizinhos, com os amigos, entendeu? Essa caminhada vai produzir em nós essa consciência. À medida que essa verdade ela é ensinada pelo Senhor, ou melhor, à medida que o Senhor nos ensina, né, na nossa caminhada, através dessa relação, as verdades de Deus, elas são reveladas, nós entendemos essas realidades em nossa vida e caminhamos, sobretudo, com fidelidade ao Senhor e temendo ao Senhor. Esse temor é muito importante, irmãos. É esse temor que vai dar freios. Eu não sei se os irmãos têm ouvido a expressão freios e contrapesos. Já ouviu essa expressão? Está sendo muito falada hoje, né, no meio político. Freios e contrapesos. Quando eu entendo isso, quando eu temo, isso vai me produzir em mim um cuidado, um freio. Até aqui eu posso ir, até ali está tudo certo, isso aqui não é legal, aqui não está bom, aqui sim, é essa caminhada que eu vou dar, que eu vou permanecer, porque é exatamente aqui que o Senhor me quer. Ele também diz: eu sou a verdade. Cristo também é a verdade. Ele é a verdade porque Deus se revela através dele. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade ela caminha conosco, pela simples razão de que essa caminhada é com Cristo. Irmãos, é uma relação. Essa caminhada é uma relação. Você já reparou, ou eu não sei se já teve a oportunidade de andar uma longa caminhada, uma longa distância, né? Sozinho, já teve a oportunidade de andar sozinho, uma longa distância? Não é bom. Demora de chegar, a gente foca muito nas dificuldades, o cansaço vem. Mas quando a gente caminha com alguém e vai conversando, e vai ali, né, falando do dia, colocando a conversa, né, em dia, aquele caminho é percorrido com mais facilidade. A distância, que é a mesma, ela é percorrida mais facilmente, mais rapidamente, porque houve alguém em que nós tivemos a oportunidade de se relacionar, de conversar, de estabelecer ali a comunhão. É por isso que o caminho é Cristo. É por isso que quando eu caminho com Cristo, eu caminho na verdade. A verdade ela não se afasta de mim. E quando eu começo a experimentar isso,
começa a brotar de mim, a germinar em mim essa semente. Esse fruto, ele vai aparecer naturalmente. Você vai viver essa vida que Cristo ainda fala aqui nesse versículo, de forma natural, espontânea. Ela vai fluir. Cristo também é a verdade, porque ela é a expressão, Cristo é a expressão exata, né, da revelação de Deus para nós. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3 e 4. Diz assim: o qual, sendo o esplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Está falando aqui da revelação exata de Deus, que é o Senhor Jesus. Lá em João 1:1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cristo se revela a nós através da sua palavra. Cristo é a palavra, Verbo é palavra. Então Cristo é a própria revelação de Deus a nós. É por isso que caminhar com Cristo é caminhar com a verdade, e a verdade em todos os sentidos, falando, em todos os aspectos. Quando eu era menino, eu aprendi que a verdade ela tem que ser dita, mesmo que haja algum prejuízo. E às vezes não é fácil, mas todas as vezes que é possível, que essa verdade ela prevalece, ela é falada, é evidenciada, a gente cresce com isso. Então, meus amados irmãos, quando eu caminho com Cristo e desenvolvo essa comunhão, quando este eu sou, ele se revela a mim através dessa caminhada, dessa relação, a verdade, ela vem à tona, ela esclarece, ela clareia, fica tudo muito claro para cada um de nós. Se você caminha com Cristo dentro desse contexto, desse versículo, você já experimentou essa revelação, essa verdade clara na sua vida. Você já deve ter tido experiências pessoais com Cristo, as mais variadas, das mais simples àquelas mais extraordinárias. Ele já mostrou essa verdade, já revelou, né, a cada um de nós. Cristo também diz: eu sou a vida. Ele é a vida, ele é a ligação entre nós e Deus. Ele não veio só nos salvar, não é só sobre salvação, é sobre salvação e comunhão com o Senhor. Cristo morreu na cruz por todos os nossos pecados. Ele é o Cordeiro Pascual, é o mesmo Cordeiro que era imolado lá no Antigo Testamento para a propiciação dos pecados de toda a aldeia, de todo o povo de Deus. Cristo morreu para o perdão de todos os nossos pecados, todos. E quando eu falo aqui que a gente precisa deixar germinar em nós essa semente, para ela crescer e dar fruto, é que a gente precisa dizer isso às pessoas. É por isso que eu tenho que frutificar, para anunciar.
Eu tenho que dizer às pessoas, existem muitas pessoas aí fora que ainda não sabem dessa informação. Sabiam disso? Não sabem. Muita gente sabe, não está na igreja e sabe, porque já esteve aqui, já esteve em alguma igreja, já deu uma pequena caminhada com Cristo, desistiu pelo caminho, e sabem dessa verdade. Mas existe uma parcela ainda grande de pessoas que ainda não sabem dessa informação. Elas não sabem que os seus pecados foram perdoados. Elas precisam saber. Elas só vão saber se eu frutificar, se você frutificar. Elas só vão saber se eu entender que este eu sou se revela a mim no caminho. E se eu estou disposto a caminhar com Ele, a verdade ela vai clarear, a vida será plena. Porque lá em João 10 ele diz que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida plena. Ou seja, Cristo criou todas as condições, irmãos, para nós servirmos a Ele, para nós caminharmos com Ele. Toda a credibilidade, todas as condições, todas as iniciativas foram tomadas por Deus, para nós estarmos dentro desse contexto, para que Ele se revele a nós no caminho, para que experimentemos a sua vida na nossa vida. Então, meus queridos, frutifique anunciando que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Certifique-se de que essa mensagem está sendo comunicada, primeiro, através da sua vida. Você está vivendo isso. Você está vivendo esse percurso do caminho com Cristo. Você está vivendo essa verdade enquanto caminha com Ele. Você está desfrutando dessa vida enquanto a presença de Deus, de Cristo, é viva na sua vida. Para que você consiga frutificar, você consiga mostrar isso às pessoas. Primeiro mostrar, porque aí quando você abrir a boca, com intrepidez, quando você comunicar, se certificar de que as pessoas estão entendendo isso, aí esse fruto vai aparecer, e esse evangelho será anunciado, e as pessoas saberão que Cristo veio morrer na cruz por ela, e que por isso Ele se tornou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a sua igreja aqui neste lugar. E quando eu falo, irmãos, que Deus abençoe a sua igreja aqui nesse lugar, eu estou dizendo que cada unidade que está aqui, aonde estiver, seja um canal de bênção para a vida das pessoas. Você não sabe se as pessoas que te ouvirão, que conviverão com você, elas irão aceitar a Cristo um dia, elas irão tomar essa decisão. Mas se vocês forem luz, se vocês clarearem, mostrarem a verdade, se vocês frutificarem na vida de cada uma dessas pessoas que convivem com vocês aqui nesta comunidade, Cristo será conhecido, e essas pessoas serão confrontadas sempre com essa verdade, e elas um dia tomarão a sua decisão ao lado de Cristo. Isso é uma construção. Para isso eu preciso o quê? Germinar. Eu preciso crescer, continuar crescendo e continuar frutificando. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento de culto, pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui. Desfrutamos da comunhão uns com os outros,
e da comunhão com o Senhor. Amém? Senhor, muitíssimo obrigado, Deus, por mais uma vez estar aqui na tua casa de oração, pelo teu amor e graça que é derramado em nossa vida todos os dias, porque o Senhor tem se revelado a nós nesse caminho que é o Senhor. O Senhor tem mostrado as tuas verdades, Senhor Deus, a todo tempo. E nós queremos, Senhor, nos colocar diante da tua presença, nos derramar, Senhor Deus, aos teus pés, nos colocar como servos do Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, te dizer que nós estamos dispostos, Senhor Deus, a testemunhar, Senhor, da tua presença, testemunhar, Senhor Deus, do teu sacrifício na cruz para nos salvar e assim, Senhor Deus, levar essa boa nova, Senhor, às outras pessoas. Nós queremos, Senhor Deus, ser relevantes aqui neste lugar. Queremos, Senhor Deus, mostrar o caminho como um farol que ilumina, que indica, Senhor Deus, o caminho. Nós queremos mostrar às pessoas, Senhor, que a salvação está em Ti, que só o Teu nome é sobre todo nome, pelo qual devemos ser salvos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nos dá uma noite de paz, Senhor, nos leve em paz aos nossos lares e promove, Senhor Deus, a paz neste lugar, neste bairro, Senhor Deus, em toda a nossa cidade, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.